Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais um Céu da nossa semana. Vocês sabem que a nossa semana começa de quinta a quinta, de 12 a 19 de janeiro de 2023. Nesse vídeo eu vou comentar alguma coisa sobre o 8 de janeiro, sobre os eventos, todos aqueles que aconteceram em Brasília, de extrema agressividade e falta de limites. Então, acompanhem aqui. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. E eu tive que esperar o planeta Marte sair do seu movimento retrógrado agora às 18 horas, que eu estou gravando no dia 12, e para conseguir pela quarta vez gravar, e acredito que dessa vez eu vou conseguir postar o vídeo para vocês. Eu estou já fiz 3 tentativas e não consegui postar. Essa é a 4ª tentativa, mas eu acho que agora vai. Vamos acompanhando então. Nosso céu é de 12 a 19 e eu só vou frisar para vocês que nós foquemos nos aspectos harmoniosos. Como aspecto harmonioso, nós temos aquele que eu sempre comento dos sentimentos elevados, os sentimentos nobres, que a gente não viu nenhum desse tipo de sentimento, pelo menos nos manifestantes de 8 de janeiro. A gente viu só os aspectos completamente desafiadores, completamente enfatizados e potencializados e num nível coletivo. Então, uma coisa muito drástica, muito terrível que aconteceu, certo? Quando a gente não administra os aspectos desafiadores, é exatamente esse extremo que pode acontecer. Então, por isso que eu sempre friso para a gente tentar administrar os aspectos desafiadores. Imagina, né? Uma coletividade sem administrar os aspectos desafiadores, deu no que deu e dá no que dá, certo? Então, nessa semana de 12 a 19, a gente vai ter o Marte estacionando para entrar no seu movimento direto e contamos então com possibilidade de focar na nossa missão de vida, de potencializar essa questão da missão. Temos ainda conflitos em relacionamentos, rompimentos, quebra em relacionamentos que já existiam ou os relacionamentos que já existiam por mudança na forma de pensar, eles podem sofrer alteração. A gente já está vendo isso acontecer nos próprios grupos dos manifestantes, daquelas pessoas que estavam lá quebrando tudo, entre eles mesmos já há divergência de opinião. E eu particularmente associo os eventos a 3 fatores, entre outros tantos, né? A lua cheia, que eu tinha falado para vocês, né? E tinha falado que as tensões iam aumentar durante a lua cheia, porque ela tinha uma oposição, né? A lua estava oposta ao Sol e a Mercúrio retrógrado, aqui em Capricórnio, a Lua em Câncer, fazendo os dois fazendo uma quadratura, os 3 fazendo uma quadratura a Quiron. Então, muitas feridas foram mexidas, muita gente saiu machucada, e o próprio patrimônio histórico, patrimônio que é de todas as pessoas, também saiu machucado, saiu quebrado, saiu destruído, certo? Então, Câncer, família; Capricórnio, vida pública. A lua cheia, vou deixar o trabalho aqui em cima para vocês olharem. E já tinha feito um trabalho sobre Marte retrógrado e Urano retrógrado. O Marte volta ao seu movimento direto agora dia 12 e dia 22 é o Urano, vamos ver aqui, dia 22 é o Urano que volta a fazer o seu movimento direto, sai da sua retrogradação. E comprovações históricas nos mostram que esses 2 planetas, tanto Marte quanto Urano, quando estão em retrogradação, eles são
são períodos onde eventos muito violentos, muito drásticos, onde guerras acontecem, onde situações de extrema violência realmente acontecem, e falta de limite, falta de disciplina. Então, eu separei Lua cheia, para vocês deixei ali, e vou deixar Marte retrógrado e Urano retrógrado para vocês revisarem. Porque o Marte começou seu movimento de retrogradação dia 30 de outubro. Aqui, vamos não estou conseguindo. Aqui, dia 30 de outubro, Marte entrou no seu movimento retrógrado até dia 12, e 25 de agosto, o Urano entrou no movimento retrógrado até dia 23 de janeiro agora. Uma das características de Marte retrógrado é a falta de limite mesmo, né? A falta de limite e limite físico. A gente viu no dia 8, ninguém tinha nenhum limite. Essa falta de limite se junta à falta de limite gerada por Urano, pela fase de Urano retrógrado. E depois, assim, ó, muito nervosismo e frustração em função de serem malogradas as ações que são iniciadas no período de Marte retrógrado. Falta de paciência, prepotência, arrogância. Então, o Marte, quando está retrógrado, ele ativa, como eu coloquei aqui, eu vou deixar as fontes para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês, se vocês quiserem aprofundar o assunto. Marte retrógrado ativa as glândulas suprarrenais, são glândulazinhas que a gente tem aqui acima dos rins e que produz adrenalina, responsável pelo cortisol e todos os aspectos que nos trazem muito estresse e muita adrenalina mesmo. Então as pessoas ficam a ponto de explodir, né? A ponto de bala, a ponto de explodir. E então o ideal teria sido não entrar em brigas, mas se entrou em brigas, poderiam não ter sucesso naquelas brigas, porque conta a história que muitos conflitos foram iniciados com Marte retrógrado, entre eles conflitos bastante sangrentos, porque é um período que em que podem acontecer os conflitos bastante sangrentos. Um deles foi a Batalha de Waterloo, em 1815, que estabeleceu assim, ó, o início do final da Era Napoleônica. E então, outro foi a Guerra de Yom Kippur entre árabes e israelenses, isso foi em 1973, e o outro que eu separei para vocês foi a invasão do Timor Oriental pela Indonésia em 1975, comprovados. Uma outra questão comprovada por astrólogos que se debruçam na astrologia mundial é que o Estado de Israel nunca inicia suas guerras num período de Marte retrógrado. Ele sempre inicia suas guerras 10 a 20 dias depois que o Marte saiu do seu período de retrogradação. Então, coincidência ou não, isso realmente acontece. E Urano retrógrado, falta de disciplina, a falta de limite também, né? A vontade de desrespeitar as autoridades. Desrespeito às autoridades foi o que a gente mais viu nesse domingo, né? Então, o Urano retrógrado, ele traz essa falta de limite, ele traz essa ignorância, o ignorar dos limites e o querer extrapolar, né, ultrapassar os seus limites e o acirramento das divergências. Então, são alguns aspectos que eu trouxe para vocês, para que a gente pudesse contextualizar à luz da astrologia. Isso também porque eu fui questionada, não foi um questionamento, mas foi uma chamada, porque o meu foco não é a astrologia mundial. Então as pessoas queriam saber o que ia acontecer, se ia ter guerra civil, se não ia ter guerra civil. Eu indiquei o canal de alguns astrólogos que eu sei que trabalham com astrologia mundial. Então eu vim só fazer o meu comentário à luz da astrologia e à luz do que eu penso que
possam ter sido eventos, né, configurações importantes que fortaleceram o desencadear do 8 de janeiro de 2023. Ok? Então, para essa semana, só confirmando, vamos focar naqueles aspectos harmoniosos que estarão sendo disponibilizados para nós e vamos perdoar, aprender a perdoar, ou então, mesmo que não aprendamos a perdoar, vamos ter um pouquinho de compaixão e empatia com as pessoas ao nosso redor. Dia 14, então, a gente vai contar com o início da lua minguante, daí a coisa vai diminuindo um pouquinho, mas a gente tem o trânsito da Vênus quadrada com Urano, que também, eu já falei, né, as questões de relacionamentos muito, as pessoas se chocando, não havendo entendimento nos relacionamentos. Então, muito cuidado, muita paciência e muito amor no coração para todas as pessoas, porque é o que a gente mais precisa. Na verdade, eu podia falar muito mais, né? O conflito pegou entre Câncer e Capricórnio, família e vida pública. A gente está vendo nas famílias um descontentamento, já está vendo nas famílias dessas pessoas que participaram desses conflitos que aconteceram. Ali no dia 8, já está havendo desentendimento dentro das famílias em função de uns concordarem com aquelas posturas e outros não concordarem. Nas próprias famílias, no geral, também, uns concordam, outros não concordam. Então, isso mexeu não só a nível das famílias no Brasil, como também a nível de família fora, mundo afora, porque essa notícia... É Urano, né? Urano retrógrado, está em Touro, patrimônio, coisas que tinham valor, né? Urano em Touro, então, e coisas também que muita gente valorizava. Então, tem muita gente muito chateada mesmo com tudo que se perdeu ali de valor histórico que se perdeu em função desse movimento que foi direcionado e que foi implementado sem o mínimo pensamento, né, com uma falta de limite realmente, demonstrando o poder de um movimento retrógrado de um planeta, no caso 2 planetas, e o que pode se desencadear em função da falta de limite, da falta de alguém frear, né? Freia, opa, não, calma lá, não vamos fazer. Aconteceu. Então, pessoal, por enquanto era isso. Gratidão infinita por vocês estarem me acompanhando. Venham, ativem o sininho, deixem um like, compartilhem os meus vídeos e estejam aqui com a gente, ok? Por enquanto era isso. Até mais!